Vamos falar do Catecismo de São Pio X. Aqui estamos em regime de emergência. Daqui para frente agora é colocar mesmo, não deixar mesmo, a gente já não deixa, mas é colocar, chegou o pedido, já junta a turminha ali, já vai, já manda por causa do Natal, né? Muito bom. Falamos aqui do pedido de oração para vocês, que a gente sempre pede a família Sagrada Face reze e o Senhor abençoa, né? Da outra vez já foi assim, estamos contando com vocês de novo. Continue rezando. Terceira parte dos mandamentos da lei de Deus e da Igreja. Capítulo 1 dos mandamentos da lei de Deus em geral. Estamos aqui na página 71. De que trata a terceira parte da doutrina cristã? A terceira parte da doutrina cristã trata dos mandamentos da lei de Deus e da Igreja. Quantos são os mandamentos da lei de Deus? Os mandamentos da lei de Deus são 10. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, não tomar seu santo nome em vão. Terceiro, guardar domingos e festas. Quarto, honrar pai e mãe. Quinto, não matar. Sexto, não pecar contra a castidade. Sétimo, não furtar. Oitavo, não levantar falso testemunho. Nono, não desejar a mulher do próximo. E décimo, não cobiçar as coisas alheias. Por que tem esse nome os mandamentos da lei de Deus? Os mandamentos da lei de Deus têm esse nome porque foi o próprio Deus que gravou na alma de cada homem e os promulgou no Monte Sinai, na antiga lei, esculpidos em 2 tábuas de pedra, e porque Jesus Cristo os confirmou na lei nova. Quais são os mandamentos da primeira tábua? Os mandamentos da primeira tábua são os 3 primeiros que se referem a Deus e aos deveres que temos para com Ele. Quais são os mandamentos da segunda tábua? Os mandamentos da segunda tábua são os últimos 7, que se referem ao próximo e aos deveres que temos para com ele. Então, normalmente, a gente imagina assim como é na catequese infantil, né? Que são 2 tábuas, então são 10 mandamentos, 10 dividido por 2 dá 5. 5 em cada lado. Só que não é assim, na verdade. A primeira tábua são os mandamentos que se referem a Deus e a outra os mandamentos que se referem ao homem no relacionamento dele com os semelhantes, com as pessoas que estão à sua volta. É bem interessante, né? Somos obrigados a observar os mandamentos? Sim, somos todos obrigados a observar os mandamentos, porque todos devemos viver segundo a vontade de Deus que nos criou, e basta transgredirmos gravemente um só deles para merecer o inferno. Então, gente, existe hierarquia. Existe uma hierarquia válida, a única hierarquia totalmente válida para a eternidade, porque aqui embaixo as hierarquias mudam, né? Agora é uma coisa e 100 anos atrás era outra, 200 era outra, né? Mas, assim, a hierarquia do céu é eterna. Então o Senhor manda, a gente obedece. E a gente obedece porque o Senhor é justíssimo, amorosíssimo, também aí misericordiosíssimo, e nos dá os mandamentos para aquilo que é o certo para a nossa vida, para que a gente não prejudique as outras pessoas e também não se prejudique se condenando ao inferno. Basta um pecado mortal e é inferno na certa. Você não pode morrer em pecado mortal. Por isso, então, Santa Matilde tinha tanto receio de pecar mortalmente que pediu a Nossa Senhora, e também na hora da morte, né, dela, dos demônios atacarem, né, que ela pediu então a Nossa Senhora auxílio e proteção. E Nossa Senhora deu a devoção das 3 Ave Marias que a gente reza aqui todo meio-dia. Todo dia, meio-dia, a gente reza, justamente pedindo a Nossa Senhora essas graças tão imensas, inclusive a de nos advogar por nós, né, nos proteger ali, interceder por nós, junto a Jesus na hora do julgamento, do nosso julgamento. Podemos observar os mandamentos? Podemos, sem dúvida, observar os mandamentos da lei de Deus, porque Deus não nos manda nenhuma coisa impossível e dá a graça para os observar a quem pede devidamente. Então, o que o Senhor está mandando fazer não é nada impossível. E se você está começando a achar muito difícil de fazer, você pede a graça ao Senhor de cumprir os mandamentos dele, especialmente aqueles que você está achando mais dificuldade, e com certeza o Senhor vai te abençoar, Nossa Senhora também vai te ajudar, e você então vai conseguir aí, com bastante força de vontade, claro, você vai conseguir cumprir os mandamentos da lei de Deus. Que se deve considerar em cada mandamento? Em cada mandamento se deve considerar a parte positiva e a parte negativa, ou seja, o que é mandado e o que é proibido.
é para fazer tal coisa e não pode fazer X, né? É para fazer isso e aquilo, não pode. Então, e a partir desses mandamentos vão assim se desdobrando vários outros. Então nós temos agora aí um livro, né? E é justamente sobre confissão espiritual, comunhão espiritual e contrição perfeita na igreja doméstica. E eu incluí no final do livro um exame de consciência para você fazer até mesmo uma confissão geral, se você quiser, se sentir necessidade. O que é confissão geral? Confissão geral é quando você faz a confissão dos pecados da sua vida inteira diante do Senhor. Nós, na igreja doméstica, temos aí o Padre Pio que intercede por nós, né? Então, confessamos pela intercessão do Padre Pio, o nosso Senhor, e aí então, meus irmãos e minhas irmãs, é aquela hora que a gente vai rever a nossa vida inteira, de acordo com esse exame de consciência. Deu bastante trabalho para fazer. É um exame de consciência bem completo, mas não é 100%, porque é o que eu falava aqui, né? Quando estava montando ali o roteiro, falei, olha, em termos de pecado, o demônio sempre inventa outro, então não adianta achar que está tudo lá, está muita coisa lá, e abre portas para outras coisas, para você se lembrar de outras tantas, mas dizer que a gente conseguiu listar todos os pecados que o demônio consegue inspirar nas pessoas, isso aí não é possível, apesar de serem folhas e mais folhas. Então é um roteiro bem completo mesmo, de uma confissão, pode ser usado para confissão geral, mas também pode ser usado para uma confissão sua do dia a dia. Por exemplo, olha, poxa, para o Natal eu vou fazer uma confissão bem feita mesmo, vou fazer uma confissão assim, como manda o figurino. Vou pegar lá o roteiro, vou reservar uma hora e meia, 2 horas se for preciso, vou ficar quietinho na frente do altar da igreja doméstica, ou no meu quarto, se ali não é muito quieto, enfim, vou arrumar um canto aí para eu poder fazer esse exame de consciência assim, detalhado mesmo, fazer a confissão para me preparar para o Natal, por exemplo. Depois a mesma coisa para a Páscoa, por exemplo, e para qualquer época do ano, para qualquer situação do ano, né? Também para a confissão geral. Então, um roteiro assim bem completo mesmo, mais completo do que a gente consegue fazer aqui, porque aqui não dá para fazer tudo isso na hora da confissão, não há tempo, senão a gente ficaria aqui no exame de consciência demoradíssimo. Aí então é a hora que você pode inclusive fazer esse exame de consciência antes da confissão. Sabe que no dia tal é a confissão, já começa antes fazendo o exame de consciência, para que você já até faça no papel aí, para não esquecer na hora da confissão. Depois você pica bem picadinho, você, sei lá, eu não sei, põe fogo, não sei, alguma coisa assim, que não é para ficar com listinha de pecado e os outros ficarem lendo, tá certo? Destrói o negócio ali. Gente, nós vamos para cada um dos mandamentos, tá certo? Mandamento por mandamento, mas é longo, então eu vou parar aqui hoje e amanhã a gente pega só o primeiro mandamento, depois só o segundo, e assim nós vamos, dia por dia, até a gente estudar junto com vocês os 10 mandamentos, tá bom? Para estudar direitinho mesmo, estudar bem estudado e você poder realmente guardar, tá? Senão não adianta também, mas já deu para entender.